Carnaval. Pois é, Carnaval é um festival que ocorre antes da Quaresma, período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã. De forma resumida, a Quaresma se inicia 40 dias antes da celebração da Páscoa, momento em que muitos religiosos refletem e fortalecem sua conexão espiritual, pois esse é o momento em que lembramos a passagem de Jesus pelo deserto e as tentações que enfrentou. Mas então quer dizer que o Carnaval faz parte do cristianismo? Essa festa, que tanta gente condena, está presente em algum momento da Bíblia? O que as Escrituras Sagradas dizem sobre o Carnaval? Apesar de o Carnaval ser uma festa extremamente popular entre os brasileiros, a data também é comemorada em várias partes do mundo. Alguns dizem que essa festa surgiu na Idade Média e herdou muitas características de festas populares na Antiguidade. Porém, a verdade é que essa comemoração pode ser muito mais antiga do que você imagina. Quanto ao nome, o termo Carnaval vem do latim carnis levale, que significa retirar a carne, e claramente indica a função dessa festa tão popular. Em teoria, o Carnaval é o período do ano em que as pessoas se entregam às festas e aos prazeres carnais, para que depois elas se dediquem à Quaresma. Só que o Carnaval está muito, mas muito longe de ser uma festa cristã. Existem alguns eventos antigos que provavelmente deram origem a essa festa tão famosa. Por exemplo, na Babilônia, existem duas comemorações que podem ser a origem do Carnaval. Uma delas são as sacéias, que era o tipo de comemoração em que os prisioneiros se vestiam de reis, chegando a se alimentar como um rei e até dormindo com suas esposas. Porém, após viver alguns dias como um rei, o prisioneiro era torturado e depois executado. A outra festa acontecia próximo ao equinócio da primavera, um momento de comemoração do Ano Novo na Mesopotâmia. Essa festa acontecia no tempo de Marduk, um dos deuses mesopotâmicos, onde o rei perdia todo o seu poder e era espancado na frente da estátua do deus. O ritual servia para que o rei demonstrasse submissão a Marduk. Em seguida, o rei retomava o seu poder e tinha o deus ao seu lado. Mas o que essas festas têm a ver com o Carnaval que temos hoje? Estudiosos acreditam que as características dessa festividade, como homens se vestindo de mulheres e coisas do tipo, foram inspiradas nessa inversão de valores que era a tradição da Mesopotâmia. O Carnaval também pode ter relação com as festas grego-romanas, que geralmente eram regadas a bebidas e orgias. Essas festas eram chamadas de bacanais, ou festas dionisíacas para os gregos, e eram dedicadas ao deus do vinho, Baco, também conhecido pelos gregos como Dionísio. Pelo fato de ser uma festa dedicada ao deus do vinho, as comemorações eram marcadas pela embriaguez e entrega aos prazeres carnais. Ainda podemos citar uma outra origem em Roma, onde acontecia a Saturnália e a Lupercalia. A primeira festa, a Saturnália, essa acontecia no mês de dezembro, durante o solstício de inverno. A segunda, a Lupercalia, acontecia justamente em fevereiro, o mês das divindades infernais e das purificações. Afinal, essa festa acontecia na Roma Antiga para garantir fertilidade, proteger a cidade e espantar os maus espíritos. As comemorações eram marcadas pela liberdade e duravam dias, algo bem parecido com o Carnaval de hoje. Então, se essas são as possíveis origens dessa grande festa, quer dizer que essa data não tem nenhuma relação com o cristianismo ou com a Quaresma? O fato é que não existe nenhuma menção do Carnaval na Bíblia. Não existe nenhuma passagem que cite especificamente o termo Carnaval. E se algumas dessas festas citadas for mesmo a origem dessa grande festividade,
O que é mais provável, podemos concluir que ele tem origem pagã. Durante muito tempo, as celebrações pagãs eram extremamente populares em muitos países ao redor do mundo. Porém, quando o cristianismo começou a se espalhar pelo mundo, as festas pagãs em que as pessoas se entregavam aos prazeres carnais e mundanos não eram muito bem vistas pela igreja. Então havia um grande problema. Como acabar com festas tão populares? Mesmo que a igreja condenasse essas festas, era praticamente possível acabar com elas. Então, podemos dizer que a Igreja Católica tentou ressignificar essas comemorações, dando a elas um sentido mais cristão. Durante a Alta Idade Média, foi criada a Quaresma, que, como eu expliquei no início, é o período de 40 dias antes da Páscoa, caracterizado pelo jejum. Ou seja, quando o cristianismo surgiu, já existiam festas pagãs que inspiravam o carnaval. E como o evangelho não é contra as demonstrações de alegria, desde que não se tornem pecaminosas, os missionários, em vez de se oporem formalmente ao carnaval, procuraram cristianizá-lo, no sentido de depurá-lo das práticas supersticiosas e do mitológico. Com o passar dos anos, as festas pagãs foram sendo substituídas por datas comemorativas do cristianismo. Em algum momento, a igreja parece ter conseguido restringir a celebração oficial do carnaval aos 3 dias que precedem a quarta-feira de cinzas. Portanto, o cristianismo não criou essa festa, mas teve de reconhecê-la e procurou subordiná-la aos princípios evangélicos. Mas veja bem, isso não quer dizer que a Bíblia não condene as práticas do carnaval. Apesar de a comemoração não ser citada na Bíblia, a maneira como muita gente comemora essa data pode ser condenada pelas escrituras sagradas. Desde que essa festa existe, o carnaval tem sido associado a excessos. E a Bíblia deixa muito claro que devemos ser moderados e ter controle próprio. O carnaval também é usado para praticar imoralidade sexual, fazendo coisas que em outros dias não seriam aceitáveis. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 e 19, é dito o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Ainda na primeira epístola aos Coríntios, agora no capítulo 10, versículos 12 e 13, é dito assim: aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Isso significa que a tentação para pecar pode ser muito grande. Mas a Bíblia diz que há sempre uma forma de fugir da tentação, seja uma festa de carnaval ou em qualquer outra situação. Então, para concluir o raciocínio, a Bíblia não diz nada específico do carnaval, só que condena muitas práticas mundanas que são comuns nessa época. Isso não quer dizer que você não deva curtir o carnaval, porém, há alguns questionamentos que podem ser feitos. Por exemplo, o que o carnaval traz e faz às pessoas? Qual é o objetivo da festa? Como é o ambiente que você vai frequentar? Se para muitos o carnaval é uma festa em que o ser humano cultua o próprio corpo e satisfaz os prazeres carnais, para outros ele pode ser comemorado sem que todos esses pecados sejam cometidos. Afinal, o carnaval nunca foi uma
comemoração religiosa. Apesar de ser uma festa pagã, hoje se tornou mais uma mistura de muitas culturas do que uma festa cristã que antecede a Quaresma. No Brasil, essa comemoração chegou aqui através dos portugueses durante a época da colonização. Uma das primeiras festas carnavalescas que aconteceu aqui no Brasil foi o Entrudo, um antigo folguedo luso-brasileiro realizado nos 3 dias que antecedem a entrada da Quaresma. Na época, a festa era comemorada pelos escravos. Ao longo dos anos, foram surgindo outros tipos de festas, até que surgiram grupos carnavalescos que conduziam as festas de rua. Durante o século XX, os carros alegóricos e o samba passaram a ser a marca do carnaval brasileiro. Desde a década de 1930, o carnaval se tornou uma das festas mais importantes do Brasil.